Olá pessoal, o desafio de hoje será module o seu cortisol. O que é o cortisol, se você nunca ouviu falar sobre ele? O cortisol é um hormônio que o nosso próprio organismo produz e que tem que produzir, e que em picos de estresse ou de ansiedade crônica, o nosso organismo começa a produzir muito cortisol. E quem hoje em dia, não anda um pouco estressado, não anda um pouquinho ansioso, principalmente, com tantas coisas aí que a gente tem para resolver durante o nosso dia, é trabalho, é projetos, é família, é filhos e muita coisa aí que a gente tem para resolver no nosso dia a dia e não fica um pouquinho estressado ou ansioso. O que os estudos mostram? Que o cortisol, quando ele está alterado, o nosso organismo, que é extremamente inteligente, pensa da seguinte forma: opa, tem excesso de cortisol dentro aqui do meu organismo. O que eu vou ter que fazer com esse excesso de cortisol? Vou ter que mandar para algum lugar. E o que o nosso corpo faz? Manda esse excesso de cortisol na forma de gordura corporal. Excesso de cortisol, o nosso corpo começa a estocar na forma de gordura corporal, além de fazer uma bagunça em outros hormônios no nosso organismo, como na insulina, começa a alterar a glicose, certo? Então, a gente vê muito na prática clínica, isso com comprovação científica, alguns alimentos que reduzem drasticamente o cortisol, que melhoram muito a produção de cortisol, como por exemplo o abacate. E não vem nada com essa, eu não gosto de abacate. Se você nunca experimentou, nós vamos experimentar para dizer depois se gosta ou não gosta. Se não gostar, tudo bem, a gente tem outras opções para reduzir o cortisol. Mas o abacate, ele tem uma substância que se chama beta-citoesterol, uma substância que melhora muito a produção do nosso cortisol. Além do abacate ser rico em ômegas e ser alcalinizante também. A gente tem a sardinha. Sardinha tem uma substância também que reduz drasticamente o cortisol. O chocolate, chocolate? Não, o cacau. O chocolate de verdade, não o enganolate. O cacau, ele tem uma substância que se chama L-teanina, uma substância que melhora drasticamente a produção do nosso cortisol dentro do nosso organismo. Cacau, a gente pode estar comprando um chocolate 50% cacau, 70% cacau, ou cacau em pó, colocar em cima de uma fruta, de uma banana, uma bananinha também com canela. O cacau, só que se a gente comprar um chocolate, sempre olhar nos ingredientes, comprar sem adição de açúcar e gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans, que é extremamente maléfica para a nossa saúde, para o nosso organismo. O cacau reduz muito também o nosso cortisol. Olhar para o céu azul pela manhã reduz drasticamente o nosso cortisol. Isso os estudos comprovam, gente. Por que pela manhã? Porque o nosso cortisol é mais alto pela manhã. Entre 5 e 9 da manhã o cortisol é mais alto, isso é natural do próprio corpo, e ao longo do dia ele vai reduzindo. Só que o que acontece hoje com as pessoas? Ele é alto de manhã e alto durante o dia também, de tanto estresse que a pessoa está ali, de tanta ansiedade. Então, se a gente usa uma estratégia pela manhã para o cortisol já reduzir pela manhã, ao longo do dia a gente vai estar com o cortisol um pouco mais modulado também. Então, os estudos mostram que olhar para o céu azul pela manhã reduz o cortisol. Uma oração, eu gosto muito de ter um momento pela manhã e fazer meu momento de oração, de meditação, de ler a palavra de Deus. Os estudos mostram que isso reduz o cortisol pela manhã, uma oração, uma meditação. Todos os dias pela manhã eu gosto de vir num parque como esse, que é perto da minha casa, e olhar um pouco para o céu azul, agradecer, sempre ter esse sentimento de gratidão. Para vocês terem uma ideia, os estudos mostram que a murmuração e a reclamação aumenta muito o nosso cortisol. Murmurar, reclamar o tempo todo da vida. Então a gente tem que mudar certas atitudes na nossa vida para que a gente possa melhorar também. E melhorando o cortisol, além de tudo, melhora a nossa gordura corporal. Vai reduzir mais nossa gordura corporal. Então eu desafio você hoje a tirar um momento para você, olhar para o céu azul pela manhã, ou fazer uma caminhada ao ar livre, ter um momento pela manhã de gratidão, de agradecimento, de ser grato,
e consumir ou abacate, ou cacau, ou sardinha.